Fala pessoal, olha, Under the Sun Little Island, esse é um ponto turístico novo aqui em Nova York, que tá sempre cheio, as pessoas querem vir para cá para passear, é um lugar muito bacana para você curtir um piquenique, passear com os amigos, e eu tive a honra de conversar com um fotógrafo, cara incrível, que faz um trabalho já há 30 anos sobre o carnaval. Nesse 7º episódio do Under the Sun, a gente vai bater um papo, falar sobre carnaval, sobre o que ele resgata sobre a lente dele, e tá muito interessante, vem comigo, tem a vista da ilha, tem essa conversa maravilhosa, vocês vão adorar, conto com você, o caminho, vocês já sabem, né? Eu vou explicar daqui a pouco, enquanto isso, fica com essa ilha maravilhosa aqui, ó, Little Island, New York City, Under the Sun está no ar. Fala pessoal, Under the Sun na área com um convidado super especial. A gente vai falar da maior manifestação cultural do mundo, que é o Carnaval, sobre as lentes de uma pessoa que eu admiro muito. Vou deixar que ele se apresente para vocês. Estou aqui com o Wigder Frota. E aí, querido, como é que estão as coisas? Tudo jóia. Wigder Frota. Wigder, ó, nome difícil, gente. Eu tô tentando decorar. Wigder Frota tá ótimo nesse cenário maravilhoso, em casa, né? E falar da beleza da cultura popular do Brasil é sempre uma honra, um prazer, né? Uma paixão assim que não tem definição certa. Antes de ser fotógrafo, você já era um folião, né? Ah, sim. Na verdade, eu fui criado ali no samba, eu tenho história, minha avó foi costureira do Império Serrano e tudo mais. Sempre fomos criados ali naquela paixão pelo carnaval e tudo, sim, né? E eu sempre desfilei, né? Eu participo do Carnaval Carioca desde 1982, né? Na Avenida. E quando pequeno, aquela história antiga que ainda acontece muito no Brasil, todo mundo junta no quintal de casa e para assistir o desfile a noite inteira. Eu comecei a fotografar o carnaval, mas antes de me tornar fotógrafo do carnaval, eu voltava para a Avenida todos os anos. Regularmente você ia para o carnaval para desfilar. E aí comecei a fotografar oficialmente o carnaval dentro da pista em 1991. Ou seja, 30 anos. 30 anos. 30 anos de estrada. Eu chego bem antes do carnaval para curtir uma quadra, para ver até o processo de credenciamento e tudo mais. Ir na passagem de som da Sapucaí, mas a ansiedade do trabalho para sair tudo muito bem feito é muito séria, né? Eu fico tenso. Assim, as pessoas perguntam, mas você não relaxa depois desses anos todos? Não, todo ano é um ano diferente. O carnaval é um evento que é em movimento constante, então você não pode perder nada. Quer dizer, eu tô falando de mim, né? Eu não posso perder nada. Eu sempre acho que não tá bom, mas assim, de uma coisa além, estudar muito sobre os enredos, né? Sim. Tanto da série A quanto do grupo especial, para saber... Te mantém conectado com o que você vai... Com o que eu vou fotografar, para saber o tema central, quem é homenageado. Porque a história da escola de samba em si, eu já sei, né? Eu já sei quem é Baluarte, eu já sei quem são as figuras principais. Mas o que são os momentos principais daquele desfile, eu fico muito em foco. Eu pesquiso muito para saber disso. Hi. Hello. We're filming, dear. Yeah. Então você tá... um convidado super especial, e agora que voltou, tá ali, ó, olha, dando tchau. Bye, thank you for your special appearance. A gente brincava ali na avenida quando eu assistia o carnaval, que ele era o termômetro. Ele sempre passava e falava assim, gente, olha, escola tá vindo maravilhosa. Olha, essa escola teve um probleminha lá na frente que não veio para ganhar. Então a sensação que eu tinha e que os nossos amigos ali, Marquinhos, Gonçalo, Neuza, Catarina, que estava ali assistindo o carnaval, era que você
tá ali brincando, mas é bacana esse talento de trabalhar com essa energia e levando de uma forma tão séria. Porque na verdade eu trabalho sozinho, né? Então, e eu tenho toda uma rotina. Então, para não curtir também, porque eu não sou só profissional, eu sou apaixonado pelo carnaval, então é diferente. É uma maratona, eu ando dezenas de quilômetros na avenida em 4 noites, quer dizer, 5 com a das campeãs, mas é assim, porque assim, primeira escola entrou, eu vou lá na frente, vou lá ver o que é, aí vou falando com os amigos, aí eu vou descendo. Então a minha rotina é primeiro ir para a torre, fotografar a parte aérea da escola, aí você faz a abertura da escola, o aéreo da escola, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, abre alas, aí eu desço da torre correndo, vou para a apoteose e aí eu pego a escola por dentro. Sim. Por baixo. Algumas escolas, elas são muito apertadas e dependendo, por exemplo, do visual e dos efeitos especiais, eu fico na torre o tempo todo. Então é uma coisa também que chega na hora. Chega na hora. Por exemplo, os carnavais de Paulo Barros geralmente tem um efeito especial bacana de cima, então é interessante ficar na torre e fotografar o carnaval inteiro. Você já tem os posicionamentos, exatamente, onde você vai fazer as fotografias. Mas se eu não fico na torre, que são as maioria das escolas, então passa aquela abertura, eu desço correndo para pegar a abertura por baixo de novo na apoteose e aí eu vou subir na escola pelo canteiro, né? Até chegar lá ao final. Aí eu chego lá em cima de novo, né? Lá em cima de novo. Aí acabou a escola, aí começa o papo com os amigos. Que show, que bacana. Ih, errou ali, outra. Aí eu vou pra lá, pra concentração de novo e começo tudo de novo. Gente, então, é uma maratona. Sobe, desce, assim. É um exercício, eu fico cansado no final. Mas é uma coisa assim que não tem como explicar. Qual é a fotografia que retrata mais um momento que se você tivesse que mostrar uma fotografia sua para o mundo, qual seria que você levaria? Isso da minha essência como artista. Sim. Eu tenho um acervo de mais de 100 mil fotos, bem mais. Existe uma foto minha de uma baiana da Mangueira, que é uma baluarte da Mangueira, que é Dona Suluca, que aquela foto é a minha cara, é para mim a minha foto favorita e que me representa. A pessoa da comunidade, a baluarte negra do samba, linda, em seu momento de rainha na avenida como baiana da Estação 1ª de Mangueira. Para mim é a foto que eu mais amo do meu trabalho. O amor dele pela manifestação cultural do carnaval não fica só no eixo Rio-São Paulo, né, que é o que é mais mostrado para o mundo. Você agora se aventurou pelo norte do país já há um tempo e conta um pouquinho pra gente dessa paixão. Bom, na verdade, o que acontecia? Assim, eu ia todo ano antes do carnaval, ia para a cidade do samba e os artistas parintinenses, os melhores artistas assim do folclore, né? Sempre me cobravam para ir a Parintins ver o festival e eu uma vez fui lá, falei, eles insistem tanto que eu vou. Em 2017 e eu me apaixonei pelo Festival Folclórico de Parintins. Me apaixonei pelo Boi Bumbá Caprichoso, mas como artista pelo festival e aquilo ali foi uma mudança na minha vida, assim, sobrenatural, porque além do trabalho do Carnaval no Rio, eu sempre rodei o mundo inteiro, dezenas de países no mundo, sempre procurando documentar a cultura popular, o povo, fotojornalismo ali, rua e povo. E a Amazonas chega, a cultura do norte chega através do Festival de Parintins e muda a minha vida inteira. Ela me renova a minha brasilidade de uma maneira sobrenatural e eu me apaixono por aquilo e mergulho no Festival de Parintins e aí, eventualmente, eu comecei a fazer pesquisa e descobri que existem dezenas de festivais na região norte, o Boto do Sairé, Peixe Ornamental em Barcelos, Festribal em Juruti, por aí vai. E aí eu comecei a me aprofundar e ir a esses festivais. E aí criei um projeto chamado Região Norte Coração Cultural do Brasil, que infelizmente
foi interrompida aí durante o período da pandemia, porque ainda existe Festival das Onças, Festival das Cirandas e tudo mais. Isso tudo na região norte. Então, isso vai acontecer, se Deus quiser, ano que vem os festivais vão voltar e eu tenho uma paixão enorme. Estou indo para lá já de novo. Fala um pouquinho das suas séries, quem quiser encontrar seu trabalho, onde encontrar suas fotos, seus... Pois é, eu ainda estou devendo um website só meu. Preguiça, muito trabalho e tudo mais. Muito trabalho, porque muito trabalho, eu trabalho muito. Mas eu tenho página do Facebook, eu tenho no Instagram. Só que, por exemplo, tem a parte comercial que eu faço do carnaval, né? Assim, embora eu tenha o privilégio de ser independente como fotógrafo, então eu só publico aqui a essência do folclore, do carnaval, entendeu? Então eu posso me aprofundar muito numa parte artística, né? Que é fotografar o povo do carnaval, o povo, mas é o povo da comunidade, é o povo da... não é a celebridade. Essa é uma característica bem interessante do seu trabalho, que você não está ali pela celebridade, que geralmente é momentânea, né? Jamais. A celebridade, geralmente, ela é a celebridade do carnaval daquele ano, daquela escola. E você não está preocupado com essa coisa midiática. Na verdade eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra, mas não faz parte do meu trabalho. Sim, sim. Até porque numa parte comercial, essas pessoas não são nem conhecidas aqui no exterior, então não vale a pena. Para você vivendo aqui em Nova York, entendeu? Nem tem tanta... Então, mas como eu sou apaixonado pelo carnaval, para mim o que vale é o povo do carnaval. Então eu tenho séries assim, a cara do carnaval, que é só relacionada ao folião anônimo, aos baluartes, principalmente os baluartes, que nós infelizmente estamos perdendo toda essa geração, é muito triste, né? Mas estamos lá, tem imagens do carnaval, tem meu pavilhão, meu amor, que é só relacionado a movimentos de mestre-sala e porta-bandeira. Tem escolas de samba, aí sim, aquela coisa aérea, né? O visual como um todo. Tem comissão de frente, por aí vai. Legal. Cara, que prazer. Obrigado pelo carinho. Eu sou fã do seu trabalho. Muito obrigado, é um prazer. já vamos estar lá, né? Vamos estar lá na avenida, vibrando, comemorando. Eu acho que só para fechar, acho que essa volta vai ser tão emocionante que eu já estou ansioso em outubro. A gente tem uma piada lá no Rio chamada TPM, né? Tensão pré-carnaval, que geralmente acontece uma semana ou duas antes do carnaval. Eu já estou com TPC, né? TPM não, corta. TPC, que é Tensão pré-carnaval, eu já estou agora, porque eu acho que vai ser tão emocionante essa volta. Inclusive o enredo da Viradora explica muito isso, né? Com samba lindo. Eu tô... Carnaval te amo, na vida és tudo pra mim. É um trecho do samba e é assim que me define. Eu acho que vai ser muito emocionante e eu não vejo a hora de voltar. É muito bacana também a forma como ele troca com os espectadores, com as pessoas que seguem ele, a manutenção do que ele está vivendo. Tanto Parintins, que você está indo para lá semana que vem, quanto a opinião dele sobre o carnaval. Uma pessoa que ele é uma pessoa de opinião, vai estar aqui as redes sociais dele. Sigam ele no Instagram, siga no Facebook e obrigado pelo carinho. Muito obrigado, prazer imenso. Under the Sun continua e obrigado pelo carinho de vocês também. É isso. Até mais.